Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai colocar um pouco de fogo no parquinho e tratar de um tema muitas vezes sensível para quem gosta de livros, que é a crítica literária. Hoje a gente vai trazer um livro muito interessante, na minha opinião, que é Muita Retórica e Pouca Literatura, do crítico literário Rodrigo Gurgel. Vamos falar um pouco sobre ele. A tradição da crítica literária no Brasil é imensa. Muito por conta desse cara aqui, Otto Maria Carpo, que escreveu o livro mais fantástico de crítica literária escrito em português, que é História da Literatura Ocidental, que geralmente está em 7 volumes, esse é o volume 2. São mais de 2.000 páginas apresentando os principais autores da literatura ocidental desde da Grécia Antiga, apresentando, obviamente, de maneira resumida ali. Mas é extremamente interessante. O Carpo, um austríaco que fugiu do nazismo, veio parar no Brasil e nos presenteou com essa obra esplêndida e genial. Então, a crítica literária no Brasil ela tem uma tradição. E até no prefácio do livro, o professor que prefaciou, esqueci o nome dele, desculpe, ele diz algo muito importante, que hoje a crítica literária no Brasil não é basicamente crítica, mas apenas comentários elogiosos a outros escritores que muitas vezes são amigos ou colegas dos críticos literários, né? E o Rodrigo Gurgel vem, não somente através desse livro, mas através de todo o trabalho dele, voltar com a tradição de crítica literária mesmo, que muitas vezes não poupa nem autores consagrados de geniais como Machado de Assis, porque nenhum autor é perfeito. Há falhas, há defeitos que o crítico vai apontar, obviamente, claro, colocando no espectro maior da obra toda dele, mas muitas vezes os críticos, por assim dizer, de maneira geral, pulam isso e apenas tratam a literatura brasileira como algo maravilhoso, extraordinário, que simplesmente não é conhecida por conta de preconceito ou coisa assim. Mas o Rodrigo, principalmente através desse livro, quer mostrar que não. Nossa literatura tem algumas falhas e ele vai apontar quais são essas falhas. E o Rodrigo Gurgel organiza o livro analisando 20 autores. Ele é muito específico, ele vai tratar do início da literatura no Brasil. Então ele só trata da literatura no século XIX. Então ele seleciona 19 autores, os mais importantes autores do que ele acredita, né, que foram responsáveis em alicerçar a literatura no Brasil. O Brasil nasce como país independente no século XIX e sua literatura também independente no século XIX. Então, quais são os autores e os livros que ele analisa? Cada autor ele analisa apenas um livro, né? Ele não analisa como Carpo a obra toda, assim, a síntese da obra dos autores, né? Então eu vou mostrar aí na tela os autores que ele analisa, né? Ele começa com José de Alencar, com o famoso Lucília. Aí depois Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícia. João Francisco Lisboa, com o Jornal de Timon. Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino. Visconde de Toné, com Inocência e A Retirada da Laguna. Esse é o único autor que ele analisa 2 livros, em 2 capítulos separados. Depois Bernardo Guimarães, com O Seminarista. Franklin Távora, Um Casamento no Arabalde. Aloysio Azevedo, com o famoso Curtiço. Inglês de Souza, Contos Amazônicos. Adolfo Caminha, O Bom Crioulo.
Domingos Olímpio, Luísa Homem, Manuel Oliveira Paiva, Dona Guidinha do Poço, Raul Pompeia com o famoso O Ateneu, Machado de Assis com o grandioso Dom Casmurro, Joaquim Nabuco, Minha Formação, Eduardo Prado, Fatos de uma Ditadura Militar no Brasil. Esse livro pode confundir muito as pessoas acharem que é a ditadura militar de 64, mas não. A ditadura militar da República Nascente, né, com Floriano Peixoto. Afonso Arinos, Pelo Sertão. Xavier Marques, Jana e Joel. E Graça Aranha, com Canaã. Esses são os 20 livros e 19 autores que o Rodrigo Gurgel analisa para fazer um panorama da literatura brasileira do século XIX, para mostrar, em certo sentido, que a literatura brasileira nasce com um vírus ou uma espécie de germe de retórica que vem até hoje, e que a literatura muitas vezes é deixada em segundo plano. Primeiramente, para explicar isso, a gente tem que fazer uma breve definição. O que é literatura? Para a gente dizer que a literatura se transforma em retórica. Literatura, grosso modo, ela tem por função aumentar o imaginário das pessoas. Nós, enquanto seres humanos, temos uma experiência limitada, por mais incrível que seja e rica que seja a vida de um determinado indivíduo, as experiências humanas elas são muito limitadas. Elas se restringem a certos tipos de experiências. Então a literatura ela vem para ampliar esse leque, ao menos imaginativamente, né? Esse leque de experiências. Então, por mais que você nunca cruze com um psicopata, você pode ler um romance que fala sobre isso e conseguir, através da imaginação, entender mais ou menos o que um psicopata sente, entender certos tipos de situações humanas. Você pode nunca viver uma revolução, mas ler num romance sobre isso. É muito diferente ler num romance onde as coisas acontecem de maneira viva, quase como num filme, do que você ler teoricamente ou num tratado histórico, né, sobre uma revolução, por exemplo. Então, a função da literatura é essa, aumentar o imaginário das pessoas, aumentar o poder imaginativo das pessoas, para que dessa forma elas compreendam de uma maneira mais ampliada, uma maneira melhor, as várias situações humanas, as várias possibilidades humanas. Essa é a função da literatura. Hoje, isso foi delegado muito aos filmes, às séries, novelas menos, né? Mas todos esses recursos audiovisuais, eles deixam a imaginação muito passiva, porque está tudo pronto. Os romances, a literatura de ficção, ela tem por função deixar a imaginação mais ativa, porque você tem que construir tudo na sua cabeça, né? Aquilo que você está lendo. Então, por isso, a literatura de ficção funciona melhor para aumentar o imaginário, né? Filmes e séries também funcionam, em certo sentido, né? Mas funcionam menos. Funcionam menos. Se for em termos de poder de ampliar a imaginação, a literatura fica em primeiro lugar por conta dessa função ativa que tem você ler um livro do que assistir um filme, né? Então essa seria basicamente, assim, de maneira resumida e geral, o que é literatura e qual a função dela para os seres humanos, né? E por que Rodrigo Gurgel, mostrando através de várias obras da literatura brasileira, fala que a literatura brasileira peca quando tenta fazer isso, muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes. Porque ela se apega mais à retórica. Retórica não no sentido, vamos dizer, clássico do termo, né? Em alguns momentos sim, mas
não nesse sentido. Basicamente, o que o Rodrigo quer dizer é que, ao invés do escritor contar uma história e através dessa história aparecer os vários dramas humanos, as várias facetas humanas, o escritor para de contar a história muitas vezes e faz um discurso, seja ele qual for, um discurso político, um discurso social, sobre um drama social qualquer, quando não, a obra toda é isso. É um discurso sobre um drama social, um discurso com um viés político ideológico. E isso é o que estragaria a literatura brasileira. A literatura brasileira acabaria se tornando apenas uma peça para uso político, por assim dizer, ou para uso de determinadas correntes de pensamento. Não funcionaria num, como deveria ser a literatura, trabalhando no plano supra-ideológico, porque todos nós somos humanos, demasiadamente humanos, e a função do escritor é mostrar os dramas humanos. É diferente, por exemplo, a literatura russa do 19, do mesmo período, também tinha longos discursos. Se você lê Dostoiévski, se você lê Tolstói, se você lê até Chekhov, você vê vários discursos que rumam até para discussões filosóficas. Mas a gente vê que o escritor ali, ele não quer convencer você a nada. Ele só coloca aquela discussão, aquele discurso, porque ela faz parte de algo intrínseco do personagem, muitas vezes. Então a gente vê, por exemplo, Dostoiévski, que se tornou um conservador cristão, fiel à Igreja Ortodoxa, entender e reproduzir discursos de revolucionários muito bem. Ele entendeu a alma dos revolucionários russos melhor do que muito comunista hoje em dia. Então, essa é a função do grande escritor, mostrar os seres humanos nas suas mais variadas facetas. O que muitas vezes a literatura brasileira peca em fazer. Outro defeito também é isso, é a repetição de esquemas e as histórias serem muito esquemáticas e pobres no fim das contas. Isso é um problema muito sério. Muitas vezes elas não têm a profundidade que deveriam ter. Não tem não tem grandes personagens que te encantam, não tem grandes personagens nem para o bem nem para o mal. São, digamos assim, personagens medíocres. São personagens com problemas medíocres. E isso, isso é uma falha da literatura brasileira que até nos melhores, até em Machado de Assis a gente vê isso. E aí, um outro problema que o Gurgel coloca, mas aí é um problema mais típico do romantismo, que é o problema do grande floreio, do deixar a linguagem mais rebuscada, porque assim deixa de certa forma o texto mais chique ou coisa do tipo. Isso é péssimo. Isso é péssimo porque, vamos dizer assim, tem duas grandes linhas da literatura brasileira. Aqui o Rodrigo Gurgel acha que é ruim, que é a linha da retórica e do floreio desnecessário, e a linha que o Rodrigo Gurgel acha que é a boa, que foi aqui no fim das contas o Machado acabou seguindo. E muitos escritores no século XX, os grandes que ficaram na nossa memória, acabaram seguindo, que é o Lima Barreto e o Graciliano, que são outros dois gigantes, né? E tem dois autores que são simbólicos nisso. Duas linhas está logo no começo do livro, os dois primeiros capítulos, que é o José de Alencar, por um lado, que segue a linha do romantismo, e o Manuel Antônio de Almeida, que segue por uma linha que vai desembocar no realismo. E por que, em certo sentido, o romantismo no Brasil se deu tão mal? O romantismo é
é um grande movimento literário que tem a vertente na música e também na filosofia, que é muito típico do século XIX. O romantismo tem, de maneira breve e resumida, uma visão trágica de mundo, que remete lá aos gregos antigos, né? Que é a visão de que, no fim, a gente está nesse mundo de maneira quase que aleatória e sem propósito, e no fim as coisas acabam ruim, né? Eles se apegam muito à tragédia grega. Por isso, muitas vezes os romances acabam muito mal. São amores que não se completam. Amores que só poderiam se completar talvez num outro plano, num plano superior. Nesse baixo mundo de, de causalidades e causalidades cegas, né? Por assim dizer, eles não se completam, não se completariam. E porque o romantismo na Europa, se você for ler grandes autores românticos da Europa, como, por exemplo, um autor português, o Camilo Castelo Branco, que escreveu Amor e Perdição, que é uma história tipicamente romântica, uma história trágica. Por que esse livro é tão fantástico, o do Camilo Castelo Branco, e o José de Alencar, com Luciola, não é? Se você, eu acho que quase todo estudante do ensino médio acaba tendo que ler Luciola. Talvez esse seja um dos primeiros livros que a pessoa vai ler na vida. E a pessoa sai completamente traumatizada, porque ele fala: se isso é literatura brasileira, eu nunca mais quero saber disso. Um dos meus primeiros livros que eu li foi esse, quando eu tava, eu acho que bem no início do ensino médio. E eu achei chatíssimo o livro. Péssimo, muito ruim. Depois eu reli o livro, depois quando eu já era um adulto, né? Eu não achei o livro fantástico, também não achei tão ruim assim, né? Mas eu não, até hoje não entendi por que esse livro é colocado como um dos grandes da literatura brasileira. Porque ele não tem nada demais. Uma historinha boba e chata, porque o José de Alencar floreia muito na hora de contar qualquer coisa. Parece que tudo vira uma grande epopeia, até mesmo, sei lá, o luar, ou enfim, os móveis, a própria Lúcia, né? Enfim, tudo vira. E isso eu sempre achei chatíssimo, sabe? Aí depois, quando eu cheguei no Machado, eu percebi, bom, a literatura brasileira é realmente boa. Porque o realismo é realmente a vertente que o Brasil sempre teve que seguir. Mas por que os dois são tão diferentes? Depois de muito tempo, né, eu já era adulto, eu li Amor e Perdição. Eu fiquei traumatizado com o romantismo, eu não queria nem saber disso na minha vida. Todo livro que falava, é da escola romântica, eu falo, não, não, não quero saber, não quero saber. Mas depois caiu na minha mão Amor e Perdição, eu comecei a ler com um preconceito enorme, né? Mas depois que eu li, eu fiquei tocado com aquilo. Foi a mesma coisa quando eu li o Jovem Werther, do Goethe, que é uma história emocionante. Você praticamente você chora lendo aquilo lá. E por que as duas coisas são tão diferentes? É porque é europeu? Não, não é porque é europeu. É porque tem um problema quando essas coisas são importadas no Brasil. As coisas não vêm da mesma forma que são feitas lá na Europa. É o problema da importação. Quando chega aqui no Brasil, a coisa fica um pouco diferente, fica deturpada. E esse que é o problema. A Semana de 22 tentou descolar isso, foi também um movimento que estranho, mas eles tinham um princípio interessante, que a gente acabava copiando as coisas da Europa e não tinha originalidade. Isso, em certo sentido, é verdade. É verdade. Mas o grande problema não é nem copiar as coisas da Europa, é copiar mal as coisas que vêm da Europa, os movimentos europeus. Não é simplesmente o problema da cópia. A gente tem influências. O Brasil
ele não nasceu do nada. Ele nasceu com uma influência europeia. Então a gente, em certo sentido, por mais que eu também concorde que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, sem copiar tanto o que é feito lá fora, apesar de que até hoje a gente não consegue fazer isso. Mas sempre foi o problema de toda a teoria, todo o movimento literário, filosófico, quando chega no Brasil, é uma cópia mal feita do que é produzido lá fora. Esse que é o grande problema. E é isso que o Rodrigo Gurgel ele observa muito bem, que no nascedouro da literatura brasileira, da literatura propriamente brasileira, do Brasil independente, já tinha essa raiz de retórica, de buscar mais um tipo de discurso social, de justificação, enfim, ao invés de se fazer literatura mesmo. Hoje, isso está completamente impregnado na literatura brasileira. A literatura brasileira, aqui, enfim, todos os críticos literários do mainstream, desse grupinho literário brasileiro, é tudo literatura propriamente política, por assim dizer. É literatura que fala sobre minorias, seja minorias negras, minorias homossexuais, ou coisas do tipo. Ou enfim, de mazelas sociais. A literatura brasileira se tornou um grande tratado de sociologia. Não é mais literatura propriamente dita. O que era feito de maneira ruim no século XIX acabou piorando com o tempo. E não era para ser assim. Porque no começo do século XX, a literatura brasileira muito influenciada por Machado, por, enfim, Lima Barreto seguiu o mesmo caminho, Graciliano Ramos, tinha o Marx Rebelo, tinham grandes escritores, escritores gigantescos, escritores que seguiam a função realmente literária, realmente de se fazer literatura como eu defini no começo, para aumentar o imaginário das pessoas. E isso não tinha nada a ver com posição política. O Graciliano Ramos, ele era do Partido Comunista e foi um dos maiores escritores que o Brasil já teve. O Marx Rebelo era de direita e, enfim, criticava o Graciliano tudo e também foi um grande escritor. Hoje o Marx Rebelo, ele, ele é jogado meio para escanteio, assim, é, estudantes do ensino médio não conhecem Marx Rebelo. Não conhecem porque não é apresentado. E não é apresentado por conta de preconceito político. O único que sobreviveu a isso, sendo de direita, foi o Nelson Rodrigues. Porque ele só fala. Não, ele não só fala, né? Mas muito das histórias dele tem muitas questões de putaria. E por isso ele sobreviveu. E se não fosse por isso, ele também seria esquecido. Ele também seria jogado numa espécie de limbo existencial. E isso é ridículo. Chega a ser patético. Você analisar os escritores por preferências políticas. Os escritores podem ter a preferência política que eles quiserem. Isso não é importante. O importante é a produção literária dele. Como eu disse, a literatura ela tem que ser supra-ideológica. Se, quando ele produz literatura, quando ele produz o romance dele, o conto, que seja, a ideologia tem que ser colocada de lado. Ele tem que colocar as questões humanas, que as questões humanas são supra-ideológicas, a não ser que a gente acredite que toda questão humana é ideologizada. Então aí a gente tem um problema. A gente tem um problema muito sério. Porque aí vai ter um tipo de amor de direita e um amor de esquerda. Vai ter um tipo de casamento de direita e um casamento de esquerda. Isso é ridículo.
Isso é completamente patético, pensar numa coisa dessa. Aí a gente acaba parando para pensar por que que a gente acaba até os que seriam os grandes, né, do pensamento brasileiro, que seriam os grandes escritores, porque até mesmo eles caem no que o Rodrigo Gurgel chama de retórica. Retórica política, por assim dizer, ou social que seja. Eu acho que uma pista tá na nossa na alma brasileira, na nossa formação social, em certo sentido. A gente, enquanto sociedade, a gente acaba prezando mais opiniões políticas, por assim dizer, e não propriamente opiniões políticas, mas sim a gente tem, cada um de nós tem um desejo extremo de ter razão. E isso acaba se fundindo com esse apego quase como de torcida organizada para uma causa. E aí é que tá o problema. Isso faz parte de uma espécie de imaturidade social, por assim dizer, que todos nós temos. Que em outros países eles conseguiram vencer de alguma forma isso. Né? Talvez por aí seria uma pista, né? Uma pista de por que a gente é desse jeito, por que a nossa literatura é desse jeito. Porque sem literatura, a gente tem que ser sincero, sem literatura, um país não pode aspirar ter grande projeção internacional. Não somente internacional, mas ter uma elevação no pensamento. Porque como que a gente vai esperar que nasça grandes filósofos, grandes sociólogos, até mesmo grandes cientistas, ou que nasça uma política ou políticos mais sérios e mais engajados com os problemas brasileiros mesmo, se lá no começo, se lá no início a gente não tem nenhuma literatura que presta. Se a gente acha, a maioria das pessoas acha que literatura é só diversão, a literatura não é só diversão. Como eu disse no começo, a literatura é a base para a gente enriquecer o nosso imaginário. E onde estão os grandes livros de literatura que tratam dos acontecimentos desde 1964 até agora? O que a gente vê é só a esquerda contando desde 1964 até agora uma versão da história e romantizando toda essa versão da história através de alguns livros de literatura que caem justamente nisso que o Rodrigo Gurgel fala, caem numa retórica política ideológica. Somente isso. A gente não viu até agora grandes romances que tratam um tema histórico, por assim dizer, que trata, por exemplo, a vida das pessoas comuns, a vida de todos os dias das pessoas, como que era a vida das pessoas nesse período, por exemplo, período militar. Onde está o grande romance que fala sobre isso? Não tem. Não tem. Por exemplo, o Marx Rebelo é que ele morreu antes de terminar. A ideia dele era, em 7 volumes, escrever a história a história comum dos brasileiros comuns durante a Segunda Guerra Mundial. Mais ou menos como fez o Tolstói, mas o Tolstói fez uma obra magnânima, né? Uma grande obra da literatura universal, que é A Guerra e Paz, que é a história do povo russo durante a Guerra Napoleônica. E o Marx Rebelo, ele escreveu 3 volumes, apenas contando até, eu acho que 1942 ou 43, que já estava no auge da guerra ali, né? Como que vivia as pessoas que tinham parentes que foram para a guerra, as pessoas que estavam ali vivendo ali no Rio de Janeiro, que era, enfim, uma amostra do Brasil, né? E o Marx Rebelo estava fazendo isso.
E isso, muitas vezes, tem função é, historiográfica muito maior do que um historiador contar sobre o período. Porque fica vivo na nossa cabeça, como que era a vida das pessoas naquela época. E onde que está o grande romance que fala sobre a vida das pessoas durante o regime militar no Brasil? Onde que está agora voltando-se para a direita, né? Para a dita direita no Brasil? Onde que está o grande romance que fala, por exemplo, sobre a ascensão do PT ou a ascensão da esquerda no poder e como isso impactou na vida das pessoas? Não tem, não tem. O que a gente tem é, às vezes, algum conto que fala um pouco sobre isso, mas não tem. A literatura brasileira, ela morreu. Ela não existe mais. O que existe de ditos grandes escritores no Brasil é um arremedo, é até uma ofensa falar que existem grandes escritores no Brasil. Não existe mais. Não tem mais nenhum que tenha essa capacidade. Todos caem nessa retórica muitas vezes vazia, uma retórica política besta, ou uma retórica social. Enfim, não que esses temas não sejam importantes. Por exemplo, a vida de um menino negro que vive ali numa comunidade, que muitas vezes é oprimido, sofre preconceito e até racismo, quando vai, sei lá, tentar um emprego ou vai conversar com as pessoas em outro local que não seja na comunidade dele. Cara, isso é interessante. Claro que é interessante você contar esse tipo de história. Mas você tem que contar uma história, cara. Tem que contar uma história, não fazer um tratado sociológico sobre o racismo. Enfim, chega a ser. Ler o livro do Rodrigo Gurgel me causou uma profunda depressão, sabe? Porque eu percebi o quão pobre se tornou a literatura brasileira. E isso do Rodrigo rastrear lá no começo, isso é fantástico, né? Claro que as pessoas vão colocar, sempre é desse jeito no Brasil, colocar os defeitos no Rodrigo Gurgel por ele ser, por exemplo, um cara conservador. Por ele ser conservador, então ele não presta. Não, nem leem o livro do cara e, não, ele é conservador, ele não presta. Esse é o Brasil que a gente vive. E a gente percebe que o apego que se tem a muitos dos autores do século XIX, de não criticá-los de fato, de não colocar o dedo na ferida de fato, é porque se a gente criticar, parece que a gente vai perceber justamente isso que eu estou falando. A literatura brasileira morreu. E ela já começou meio convalescente, né? Ela já não começou com tanta pujança. Teve uma pujança desde do Machado, que durou até os anos 60, vamos colocar assim, e ela basicamente morreu. Basicamente morreu porque, por algum motivo, o, o pensamento ideológico tomou conta de toda a classe, de uma parte dos escritores, ou dos escritores que tinham mais voz e eram mais ativos, e isso acabou destruindo a literatura brasileira. O último grande livro que eu li, que é dos anos 70, é da Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Aquele é um grande livro. A Clarice é uma escritora de verdade. É uma escritora que talvez eu esteja sendo injusto, né? Mas foi a última grande escritora brasileira que eu li, que se preocupava realmente com literatura e não com retórica. Hora da Estrela é um livro fantástico. É um livro fantástico. Agora, dos anos 90 para cá, onde está a literatura brasileira? Se não no túmulo, já apodrecida. Se ela vai ressurgir, se ela vai. Eu não sei. Mas eu acho que o Brasil sempre vai continuar essa merda que tá.
independentemente de quem esteja no poder, independentemente de qual partido esteja no poder, independentemente de qualquer coisa. Se a gente não olhar para trás e perceber o quão importante é a literatura na vida social e cultural das pessoas. Sem cultura, um país não cresce, não sobrevive. Viver apenas de política eleitoral, que é basicamente o que o Brasil vive há 20, 30 anos, é algo que chega a ser nojento. Isso daí passa, essas coisas passam, mas a literatura permanece. A literatura permanece. Esses livrinhos sobre política eleitoral, eles só servem para um determinado período de tempo. E depois para estudiosos que vão estudar o tempo que a gente viveu aqui. Mas o Machado, o Lima Barreto, o Graciliano, o Marx Rebelo, até mesmo o Nelson Rodrigues, que é um grande escritor também, a Clarice, esses vão ficar, cara. Esses vão ficar para sempre. Porque esses são escritores de verdade. Para sempre, pelo menos quem lê português vai reconhecer a qualidade deles. Tá? Essa é a dica de livro. Se você é um cara de esquerda ou coisa do tipo, é, mesmo assim eu recomendo que você leia o livro do Rodrigo Gurgel sem nenhum tipo de preconceito. Leia o livro, pode discordar. Eu acho que essa é a função da gente ler livros, ler coisas que muitas vezes a gente não concorda. Nesse caso eu concordei com o Rodrigo. E eu acho que. E me causou uma profunda depressão, na verdade. Mas é isso. Até a próxima. Um grande abraço.